aos queridos guias espirituais, aos amigos, a quem endereçamos a nossa saudação e louvor, aos dirigentes e entidades que compõem o culto do Evangelho Espiritual online, obrigado pela oportunidade deste encontro. Vamos à prece inicial. Queridos guias, Mãe Maria, querido Jesus, Senhor Deus, aqui nos encontramos na condição de aprendizes do Evangelho. Aqui sabemos de nossas deficiências espirituais, que precisamos aprender mais e melhor para igualmente servirmos mais e melhor. Apresentamos-nos, pois, como canais à divulgação espiritual do Evangelho, na prática do Evangelho, e contamos com a assistência dos senhores, amigos e guias espirituais para que possamos nos tornar auxiliares confiáveis, prestimosos, e aqui nos apresentamos então ao trabalho. Que assim seja, graças a Deus. E vamos passar agora a palavra para a Dona Vânia. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar Online do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. Eu sou Vânia, daqui de Uberlândia, Minas Gerais, e nós estamos lendo e comentando do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amar o Próximo como a si mesmo. Hoje nós vamos ler e comentar o item 9. O amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É um fato que muitas vezes podemos constatar. Por mais abjeto quer dizer desprezível, vil, vulgar e criminoso que possa ser, o homem dispensa a um ser ou a um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, à prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la, alcançando muitas vezes sublimes proporções. Paremos aqui para um breve comentário. Então, Kardec está colocando para nós, trazendo para nós essa instrução que é do Espírito Fenelon, que o amor é de essência divina, ou seja, vem de Deus essa essência, essa energia, e todos nós temos no fundo do coração a chama desse fogo sagrado, uma centelha desse fogo sagrado. Significa o quê? Que nenhum ser humano deixa ou fica sem esse fogo sagrado. Aí alguns já começam a perguntar, mas e aqueles que são maus e aqueles que são criminosos? Nós vamos chegar lá, calma um pouquinho. Então, o homem, o que Fenelon está dizendo? Que o homem, seja ele quem for, por mais criminoso, por mais baixo, por mais vulgar que seja, ele dispensa, ele doa a um ser ou a um objeto qualquer uma afeição viva, ardente,
Então, ele pode ter uma afeição por uma pessoa, por um animal ou por um objeto. Então, isso mostra que não há ninguém 100% mal. Dentro dele está guardado esse fogo sagrado, esperando que algo fora dele faça esse fogo brilhar mais intensamente, alcançando até sublimes proporções, né? Então, muitas vezes, a criatura, ela é desprezível, ela faz atos condenáveis, né? Não tem palavras boas para ofertar para ninguém, mas ela pode ainda sentir, vibrar o seu coração por outra pessoa, por um animal ou por um objeto. Eu disse por um ser ou um objeto qualquer, continua Fenelon, porque existem entre vós indivíduos que dispensam tesouros de amor, cujos corações estão transbordantes desses sentimentos em relação a animais, plantas e até a coisas materiais. Principalmente nos tempos atuais, nós temos visto muitas pessoas consagrarem suas vidas, dedicarem-na ao cuidado de animais, de plantas, mas não querem saber de seres humanos. Como entender isso? Fenelon continua dizendo que são espécies de misantropos a se lamentarem da humanidade em geral e a resistirem ao pendor natural de suas almas, que buscam em torno de si a simpatia e a afeição, rebaixam a lei de amor à condição de instinto. Então, Fenelon, ele explica para nós que existem pessoas chamadas de misantropas, que são pessoas que não gostam de companhias, que evitam estar no meio de outras pessoas. Então, por isso, elas transferem a sua doação afetiva para plantas ou animais. E ainda, Fenelon coloca que, naturalmente, né, essas criaturas se lamentam da humanidade, né? Não acreditam mais nos homens, né? Então, por isso, dedicam a sua afeição, a sua simpatia para animais e plantas. E aí, o que acontece? Eles rebaixam a lei de amor ao instinto, né? Porque a lei de amor que nós devemos buscar colocá-la em prática é aquela lei que nos eleva a alma, que faz com que consideremos todos os seres humanos como irmãos nossos, filhos do mesmo Pai. Então, é aquele amor pela espécie, pela raça humana, sem distinção, ao contrário daqueles que optam, escolhem doar a sua simpatia, os seus cuidados, a sua afeição para animais e plantas. Entretanto, por mais que façam, não conseguem sufocar o germe vivaz que Deus depositou em seus corações ao criá-los. Quer dizer, por mais que eles façam, por mais que eles se esforcem e se dedicam, eles não conseguem apagar de dentro de si o germe, quer dizer, aquela semente que Deus lhes colocou no coração quando fomos criados. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência. E, embora oprimido muitas vezes pelo egoísmo, torna-se a fonte de santas e doces virtudes que constituem
as afeições sinceras e duráveis e vos ajudam a transpor o caminho escarpado e árido da existência humana. Então, Fenelon nos explica que esse germe e essa semente do amor que Deus colocou dentro de nós quando nos criou, que ela cresce em moralidade e inteligência, significando que quanto mais nós adquirimos conhecimentos, quanto mais nós ampliamos a nossa inteligência e a nossa moralidade, mais nós estamos aptos, preparados de executar ou de vivenciar a lei do amor que o Cristo nos trouxe, que é aquele amor sem exigências, sem cobranças. Amar por amar. É aquele amor que tolera, que perdoa, que é paciente, que acolhe, que estende os braços para outro ser humano em qualquer situação da vida, seja em momentos de dor, seja em momentos de alegria. E é esse amor que nós precisamos desenvolver dentro de nós. Não o amor instinto, não o amor do prazer dos sentidos, não o amor físico. Aquele amor que se sublima e que supera as nossas limitações humanas e busca a transcendência, busca a espiritualidade, procurando ampliar dentro de si esse sentimento que faz com que compreendamos e perdoemos as faltas alheias. Sentimento esse que nos torna mais pacientes, por nos lembrar que cada um de nós está num determinado grau de evolução. Cada um de nós tem um senso de maturidade mais ou menos desenvolvido. Senso esse que depende dos nossos esforços em progredirmos, depende de nossos sacrifícios, depende, enfim, do nosso aperfeiçoamento geral. Então, não nos cabe apontar o dedo, nem condenar, principalmente os nossos familiares. Pois já o dissemos aqui, que Deus não erra o endereço quando coloca no mesmo grupamento sanguíneo, no grupamento familiar, espíritos simpáticos e antipáticos, espíritos mais adiantados e espíritos que estão mais na retaguarda. Com que objetivo Deus faz isso? Atendendo à sua lei de justiça e misericórdia, que permite que aqueles que são devedores uns dos outros, através da convivência, através da busca do perdão, da compreensão e principalmente do exercício do amor, porque o título desse capítulo que estamos lendo e comentando é Amar o próximo como a si mesmo. Então, se eu não me amo, como vou amar o próximo? E quem é meu próximo? O próximo é todo aquele que faz parte de nossas vidas, esteja como familiar, como parente, como vizinho, como colega de trabalho profissional, como companheiro de tempo religioso, como alguém que nos presta serviço no nosso dia a dia, um motorista, um entregador, um eletricista, um encanador e assim por diante. Esse é o nosso próximo. Então, vamos abrir o nosso entendimento e deixarmos de lado esse egoísmo que nos massacra e que nos impede de vivenciarmos esse fogo sagrado que trazemos dentro de nós. Aí alguém poderá estar lembrando, Vânia, mas e aí quando se trata de um inimigo? É uma lição que nós vamos ver no próximo capítulo, amar os vossos inimigos. Mas não significa que eu vou ter que abraçar,
que eu vou ter que beijar, que eu vou ter que acariciar, que eu vou ter que cuidar dele dentro da minha casa. Não é isso. Amar os inimigos, o que é? É desejar-lhes o bem, é ficar contente quando eles conseguem alguma vitória, não é? É pedir que Deus os ampare e os abençoe, assim como nós temos também no nosso grupamento familiar. Nós temos aqueles que se mostram tais quais nossos inimigos. Então, é esse chamado que esse capítulo está nos fazendo. Amar o próximo como a si mesmo. Não se trata do amor apego, não se trata de amor instinto, não se trata amor dos sentidos físicos. Trata-se daquele sentimento que, como nos disse o apóstolo Paulo, cobre uma multidão de pecados. E Fenelon continua. Para algumas pessoas, a prova da reencarnação causa verdadeira repugnância, verdadeiro nojo, em razão da possibilidade de que outras venham a partilhar das afetuosas simpatias de que são ciosas. Ciosas quer dizer cuidadosas, ciumentas. Então, algumas pessoas rejeitam a ideia da reencarnação pelo motivo de que nós vamos poder receber no nosso grupamento familiar almas que não fazem parte da nossa simpatia, que não fazem parte das nossas afeições. E aí nós vamos ter que compartilhar ou partilhar isso com elas, repartir, né? E isso se torna possível, meus caros, graças ao esquecimento do passado, né? Porque nós recebemos naquele bebê delicado, né? Simpático, aquela atenção, aquele cuidado, aquele sentimento que nos desperta para proteger, para acariciar, para cuidar. E isso só é possível por conta desse esquecimento do passado, né? Pobres irmãos, olhe como Fenelon se refere aos que são contrários à ideia da reencarnação. O vosso afeto vos torna egoístas. O vosso amor se restringe ao círculo íntimo de parentes e de amigos, sendo-vos indiferentes os demais. E realmente há pessoas que só cuidam, só amam aqueles que são os seus familiares, parentes e amigos. O resto não interessa, o resto é o resto. Pois bem, para praticardes a lei de amor, tal como Deus o entende, é preciso que chegueis passo a passo a amar todos os vossos irmãos indistintamente. Para nós praticarmos a lei de amor, tal como Deus entende, tal como Jesus nos ensinou, é preciso que amemos os nossos irmãos indistintamente. Eu estava falando que sem nenhum critério quanto à raça, etnia, credo religioso, posição social, etc. E por que Fenelon colocou que precisamos amar todos os nossos irmãos? Naturalmente, esse termo irmãos aí não se refere ao laço consanguíneo, e sim ao laço da família universal, aquela que todos nós formaremos quando a Terra estiver numa condição evolutiva melhor, ou seja, onde todos nos amemos indistintamente, onde todos se respeitam, onde todos querem o seu bem, a sua felicidade, a sua alegria,
e colaboram para que isso aconteça. Então, será um tempo em que não haverá guerras, nem ódios, nem discórdias, nem duelos, nem lutas, nem qualquer tipo de rancor, de mágoa, de raiva, de cólera ou de ódio. Já pensaram que maravilha que nos seria nós alcançarmos essa vivência desse amor? Aí você poderá pensar, vai demorar muito tempo, mas nós vamos conseguir, porque o próprio Fenelon, ele coloca que a tarefa é longa e difícil, mas será realizada. Significa o quê? Que nós não podemos duvidar que nós chegaremos a esse momento, porque Deus assim o quer e Deus assim nos programou como seres inteligentes da criação para que nós chegássemos à perfeição. E em lá chegando, nós vamos conhecer aquele amor puro, aquele amor que não pede nada em troca, aquele amor que não pede reconhecimento, aquele amor que não humilha, aquele amor que não constrange, aquele amor que não ofende. E isso, é claro, tem que começar primeiro dentro de nós. Vocês já pararam para se perguntarem se vocês se amam? Se eu não me amo, como é que eu posso amar o outro? Ainda que o outro venha como meu esposo, minha esposa, meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra e assim por diante. Porque nós sabemos que os verdadeiros laços são os laços espirituais. E para que nós os alcancemos aqui na Terra, o que acontece? Nós vamos nascendo, crescendo, morrendo, renascendo outra vez, quantas vezes forem necessárias, até que nós consigamos apurar os nossos sentimentos, até que nós consigamos nos livrar de qualquer manifestação de egoísmo. Ai, Vânia, mas eu não sou egoísta. Quem é que não fala com a boca cheia? Meu filho, meu esposo, minha esposa. O pronome possessivo, meu, minha e companhia, demonstra esse apego, esse sentimento de posse com o qual nós queremos administrar as questões afetivas. E aí, Fenelon nos diz que Deus quer, e a lei de amor constitui o primeiro e o mais importante preceito da nossa nova doutrina, da vossa nova doutrina, é do Espiritismo. Qual que é o preceito maior? O amor. Amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque ela que um dia matará o egoísmo, a lei de amor, seja qual for a forma sob a qual ele se apresente, visto que, além do egoísmo pessoal, há também o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Então, esse egoísmo, ele se manifesta através de preconceitos, através da vaidade, do orgulho, da arrogância, né? É o sobrenome da minha família. É aquela fala comum que nós ouvimos tanto por aí, que é assim: você sabe com quem você está falando? Então, quando o amor reinar, principalmente a começar dentro de nós, tudo isso vai desaparecer. Não haverá mais nenhuma diferença, nenhuma distinção de raça, de posição social, de cor da pele, nada. Disse Jesus: amai o vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite com relação ao próximo? Será a família? A seita? A nação? Não. É a humanidade inteira o nosso próximo. Nos mundos superiores, é o amor mútuo, quer dizer, de um para com o outro,
que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam, e vosso planeta, destinado a um progresso que se aproxima, olha que notícia, hein? Nós da Terra, verá seus habitantes, em virtude da transformação social por que passará, a praticar essa lei sublime, reflexo da divindade. Através de amor, da lei do amor, reinará a fraternidade legítima, a fraternidade incondicional, a solidariedade. E uma coisa que Fenelon falou aí, que é muito importante, e que Emmanuel, bem depois, através das mãos de Francisco Cândido Xavier, vai nos dizer que é a questão da reciprocidade em nossos afetos. É de um para com o outro. Aí você pensa, mas isso é difícil, né? Eu gosto tanto do fulano, eu faço tanto por ele, mas ele não me dá a mínima atenção, não me dá carinho, não me respeita, etc, etc. Então, isso não é amor, certo? Então, vamos lembrar que todos os dias, principalmente no nosso núcleo familiar, nós precisamos exercitar esse amor, esse sentimento que vai nos libertar do egoísmo, da vaidade, do orgulho, da arrogância, da maledicência, da raiva. E para isso, nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos entender melhor esse mecanismo do amor, como ele flui, como ele gira. Por quê? Porque nós já vimos aqui que todos nós recebemos aquilo que nós damos. Então, você quer amor, você precisa dar amor. Agora, é preciso lembrar também que não se trata de negócio, de troca de mercadoria. Não. Trata-se de doação espontânea, sem segundas intenções, sem outros interesses. Porque quando nós atingirmos essa condição, nós nos sentiremos em paz conosco mesmo. Nós sentiremos aquela felicidade, aquela alegria, tocar os nossos corações, nos envolver naquelas vibrações de paz, harmoniosas. Não mais sentiremos aquele aperto no peito, aquela dor no coração, né? Teremos apenas aquelas emoções suaves, aqueles sentimentos do bem, que demonstram que nós já conseguimos superar aquelas limitações do instinto, aquelas limitações do atraso intelectual e espiritual em que nos encontrávamos. Olha que maravilha! E agora é o momento mais adequado, mais propício para nós empreendermos esse esforço para colocar esse fogo, essa centelha divina que está dentro de nós para fora. Jesus veio nos convidar. Ele que esteve aqui, que nos trouxe a lei de amor, que falou sobre o amor e vivenciou, praticou esse amor, ele veio nos dizer: ame a você mesmo, ame o seu próximo como a você mesmo. E, acima de tudo, ame a Deus. E agora quem vai dar sequência no texto de Fenelon é a nossa querida Norminha. É com você, querida. Gratidão, querida Vânia. Meus irmãos, que sejam de paz os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Vamos, então, dar continuidade a essa mensagem de Fenelon. Os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre.
Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão se reformar quando virem os benefícios produzidos por esta prática. Não façais aos outros o que não quereríeis que vos fosse feito, mas fazei-lhes, ao contrário, todo o bem que está em poder lhes fazer. Então, neste parágrafo, né, o nosso querido Fenelon nos chama a atenção para a importância da regra áurea, né, que é esse texto que ele falou aí. Emmanuel, ele nos esclarece lá no Caminho Verdade e Vida, no capítulo 41, que essa regra áurea, ela já havia sido ensinada séculos antes de Jesus chegar ao mundo, não é? Ela foi trazida por inspiração e que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação dos expositores, não é? Então, ele nos diz, diziam os gregos, não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Os persas, fazei como quereis que se vos faça. Os chineses, o que não desejais para vós, não façais a outrem. Os egípcios, deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Os hebreus, o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. E os romanos, a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Então, na antiguidade, todos os povos receberam essa lei de ouro, né, da magnanimidade de Deus. Profetas, administradores, juízes e filósofos, porém, meus irmãos, procederam como instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. E assim suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos, ou confundiram-se na tela do tempo, em vista dos seus testemunhos fragmentários. E qual foi a diferenciação deles para Jesus? Nosso mestre, não é? Todavia, ele ensinou e exemplificou essa regra áurea, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, de abnegação e amor, a claridade das praças públicas, para todos que quisessem ouvi-la, assimilá-la, para poder cumpri-la, não é? Lá na questão 876 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade nos esclarece que no coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitado os seus direitos, na incerteza do que deva proceder com o seu semelhante, diz a espiritualidade. Em cada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem, se ele estivesse numa situação idêntica. Então, guia mais seguro que a própria consciência, o nosso Pai não podia ter nos dado, não é verdade? E Kardec, ele ainda acrescenta que, não sendo natural que haja quem deseje o mal para si, é evidente que nunca ninguém desejará para o seu semelhante senão o bem. Isso é o ideal, não é, meus irmãos? Em todos os tempos, sob o império de todas as crenças, já isso já havia sido divulgado, como nós acabamos de refletir, mas a sublimidade da religião cristã, deixada pelo nosso mestre, está em que ela tomou o direito pessoal
por base do direito do próximo. Esse amar ao próximo como a si mesmo, né? Então, a partir da coragem e esforço da redenção de si mesmo, não é? Vencendo o quê? O nosso egoísmo, que a Vânia tão bem já explicou. Então, a gente vai buscar a nossa autotransformação à luz desse evangelho magnânimo do Cristo. E passamos a vivenciar esse amor ao próximo. André Luiz nos diz que entre o egoísmo e o amor há um abismo, para cuja travessia Deus nos oferta a ponte sublime da caridade. Então, a prática da caridade deve ser feita como a entendia Jesus: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. A Vânia já elencou vários exemplos sobre esse comportamento, não é? Nós precisamos sermos indulgentes com o nosso próximo, porque nós também somos cheios de emoções e gostaríamos, se estivéssemos na mesma situação, que o próximo fosse indulgente conosco, que nos perdoasse, não é? Então, temos que praticar a caridade nesses termos também para com os nossos irmãos. Como disse o apóstolo João, né? 1 João, capítulo 3, versículo 18, não amemos de palavra, mas através das obras, com todo o fervor do nosso coração. Bom, é nesse propósito que alguns irmãos visitam presídios, não é, meus irmãos? E assim a gente vai entender por que Fenelon continua nos alertando. Não creiais na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ele cede e a seu malgrado ao amor verdadeiro. É um imã ao qual não pode resistir. E o contato desse amor vivifica e fecunda os germes dessa virtude que está nos vossos corações em estado latente. Quer dizer, há uma centelha divina em nós. Ela só precisa expandir, desabrochar. E continua Fenelon. A terra, morada de prova e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticar a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação, o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. Não vos canseis, pois, de ouvir as palavras de João, o evangelista. Vós o sabeis que, quando a enfermidade e a velhice suspenderam o curso de suas pregações, ele não repetia senão essas doces palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. João, o apóstolo do amor, né, meus irmãos? E aí Fenelon conclui: caros irmãos amados, utilizai com proveito essas lições. Sua prática é difícil, mas a alma delas retira um bem imenso. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos, e vereis bem cedo a terra transformada e se tornar em Elísio, né? Um campo, campos elíseos, né? Onde as almas dos justos virão gozar o repouso. Então, essa mensagem foi passada por Fenelon em Bordeaux, 1861. Aí,
vamos continuar traçando algumas considerações acerca dessa mensagem, não é? Quando a gente coloca esse amor em prática, é pelo exercício da caridade, né? E, como eu falei no início desse pedaço final aí do texto de Fenelon, neste propósito é que muitos irmãos visitam presídios, e aqueles irmãos, dentro do coração de cada um que está ali preso, há essa centelha divina. E essa oportunidade que esses irmãos levam para esses que estão nessa condição de prisioneiros é um despertar de consciência, com a claridade do Evangelho do Mestre, que é eterno, porque foi pregado e exemplificado por ele. E assim, a gente consegue ver muitos testemunhos desses irmãos que, depois de lá saírem, se convertem à religião que levou essa boa nova para eles, né? E dão o seu testemunho de renovação, de busca da autotransformação. E até, às vezes, tornam-se pregadores da palavra do Mestre, não é? Bom, nesse nosso planeta de provas e expiações, é preciso levar, então, o amor a todos os necessitados, não é? Não só a presídios, o amor dentro da nossa casa também, né? Como a Vânia também já exemplificou, com aqueles que nós temos mais dificuldade de lidar, que não estão ao nosso lado por acaso, não é? Visitando asilos, hospitais, a gente vê trabalho lindo que fazem os Médicos Sem Fronteira, que vão para locais inóspitos, em guerra, não é? Levar o seu socorro, levar o seu auxílio para regiões muito pobres do continente africano. E sem falar também nos doutores da alegria, não é, meus irmãos? Aquela organização da sociedade civil sem fins lucrativos que introduziu a arte do palhaço no universo da saúde, intervindo junto a crianças, adolescentes e outros públicos em situação de vulnerabilidade e risco social em hospitais públicos. E quantos dos nossos irmãos às ruas levar a caridade no alimento, na palavra, no olhar para os nossos irmãos em situação de rua, porque muitas vezes eles são invisíveis para a sociedade. As pessoas os temem, né? Porque muitos deles estão em condições debilitadas pela viciação também. Mas existem os irmãos abnegados, que vencem todos esses temores e fazem a caridade como Jesus pregava. E olha no olho daquele irmão, não entrega só a comida, olha no olho, que trazem os nomes desses irmãos, para que possamos orar por eles. Nós temos um grupo de preces e orações, e a gente ora pelos irmãos que nos deixam os nomes, mas também por aqueles cujos nomes nos são trazidos pela misericórdia dos que vão assisti-los onde eles estão, sejam em qualquer desses locais, sejam em situação de rua. Então, meus queridos irmãos, nesse propósito, prática do bem e do amor pelo próximo, né? Conquistaremos o entendimento da fala de Emmanuel, lá no livro Vinha de Luz, no capítulo 130, que tem por título Amai-vos. Então, no final dessa comunicação, ele diz: a humanidade é a nossa família.
é aquela família universal que a Vânia mencionou. Aproximemo-nos dos piores para ajudar. Aproximemo-nos dos melhores para aprender com eles. Amarmos-nos, servindo uns aos outros, não de boca, mas de coração. Constitui para nós todos o caminho da ascensão. E é dessa ascensão que Fenelon concluiu, dizendo que quando nós todos estivermos vibrando no bem e no amor, nós conseguiremos que nosso planeta também ascenda, né? De provas e expiações à regeneração. Estamos nesse processo. Temos que ser testemunhos vivos do Evangelho do Senhor, porque passamos a ser vistos pelos atos, como agimos com o nosso próximo. E se a gente consegue agir no bem do amor, seremos inspiração para que outros vão se juntando a nós e possamos congregar esse amor sublime que o Mestre nos ensinou para todos os habitantes do planeta. A melhor ocasião é hoje. Vamos vivenciar o amor ao próximo como a si mesmo, que assim nós estaremos amando ao nosso Pai, Criador de todos nós, de todos esses seus filhos, perfectíveis, aguardando oportunidade para esse estalar do despertamento para a vivência do amor. É isso, meus irmãos. Muita paz para todos vocês. Agora eu vou passar a palavra para o nosso querido senhor Hernandes. Vamos agora cuidar da fluidificação da água. O que significa isso? Nós estamos cuidando aqui com a energia cósmica, a energia curativa. A vida é formada de energia. Então, no culto do Evangelho, nós estamos condensando essa energia, direcionando-a aqui para a água. E isso depois que nós sorvermos a água, essa energia estará fortalecendo. Nós podemos, inclusive, dizer aqui para várias pessoas que tiverem os males tais, que essa água receba essas energias curativas relativas àqueles que vão dela fazer uso. Assim posto, pedimos aqui a espiritualidade que projetemos nestas águas a energia cósmica curativa. A água absorve e depois aqueles que dela vierem fazer uso serão altamente beneficiados. Isso é um remédio salutar. Mas é necessário também acrescentar aqui a fé. Essa fé não está escrita. Se nós não tivermos fé, nada disso aqui tem validade. Que assim seja, graças a Deus. Queridos amigos e participantes, estamos encaminhando para o final do encontro, onde mostraremos aqui a nossa gratidão pela oportunidade do trabalho, pela reunião familiar, pela presença do Cristo em nossos lares, em busca da paz, do apaziguamento familiar. E vamos juntos dizer o Pai Nosso. Esse Pai Nosso pode ser mental ou falado. Vamos falar, coisa que nós não fazemos há muito tempo. Pai nosso que estás no céu,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, e que assim seja. Lembremos sempre de que temos que chegar aqui, o coração pode chegar meio pesado, mas a saída tem que ser leve. Perdão para tudo, perdão a todos. Gratidão, gratidão e louvor a Deus. Muito obrigado pela participação de todos.